O Brasil é a nossa fonte de inspiração. Acreditamos no poder transformador das histórias, contadas todos os dias, de norte a sul do país. Somos curiosos, nos aprofundamos nos temas, e a consistência ao longo de um século nos deu a autoridade reconhecida pela audiência. Ajudamos a fazer as perguntas certas, com inteligência e conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias para chegar à intimidade de cada história. E inspiramos as tomadas de decisão. Da saúde dos filhos ao futuro do planeta. Das pequenas compras às grandes aquisições. Do agronegócio à gastronomia. Das tendências da moda aos clássicos da decoração. Das tecnologias do dia a dia às grandes inovações. Da escolha do candidato ao seu próximo carro. De onde investir a como empreender. Traduzimos a complexidade de um mundo em transformação. Nosso propósito é conectar pessoas e histórias, informando, educando, entretendo, debatendo, ouvindo e nos transformando com o nosso público. Reconhecemos os talentos e celebramos suas conquistas. Criamos experiências únicas. Antecipamos tendências e refletimos a diversidade cultural do nosso país. Nossa paixão pela comunicação, a inquietude criativa, o pioneirismo, o inegociável compromisso do jornalismo com o fortalecimento da democracia e a busca incansável pela qualidade nos levam à liderança. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. E que cidadãos inspirados e bem informados têm poder para construir um país melhor. Trabalhamos com entusiasmo e disciplina e mudamos constantemente para permanecermos fiéis à nossa essência e ao espírito criador dos nossos fundadores. Cada jogador rende melhor num tipo de quadra. A quadra dura favorece o equilíbrio. O saibro valoriza a paciência. Já a grama é terreno de quem pensa rápido. Assim como existe uma quadra ideal para cada jogador, existe um modelo de atendimento para cada perfil de investidor. E só a XP oferece todos os modelos para você ter poder de escolha na hora de investir. E você, sabe qual é o seu? World without cigarettes is in our reach, and we are proudly leading the way in more than 100 countries across the world. Hi, I'm Branko Šavarlić, President of Philip Morris Brazil. We are well on our way to replace cigarettes with smoke-free alternatives for adult smokers. To speed up the process, we need more organizations, regulators and governments supporting and accelerating science-based regulation. Being here today is a great opportunity to learn from the US how modern regulations foster innovation. This can help Brazil accelerate even more. Let's turn dialogue into progress. Tudo começou com uma pequena porta de um açougue há mais de 70 anos. Não foi sorte nem acaso. Foi acreditando em coisas simples. Descomplicar. Fazer sempre melhor. Cada porta veio com o trabalho de muita gente. Gente da fábrica, do campo, do balcão, do mercado. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa. Abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. E assim já estamos presentes em 5 continentes. Sem nunca esquecer a nossa origem. Aquela pequena porta onde tudo começou.
Porque a chave de toda porta é a mesma: trabalho duro, humildade e simplicidade. Pode entrar. JBS, a gente alimenta um futuro melhor. Já pensou o que era o aço na nossa civilização? Nos veículos, na construção, todas as obras. O que significa o aço? É uma vida, né? Tem esse lado aventureiro de desbravar, né? Essa coragem de buscar novos horizontes, de crescer e fazer coisas novas. Não nos conformamos com acomodações. No fundo, também é um pouco de tolerância a risco. Então a gente tem um pouco esse DNA de ser um pouco atirado. A gente percebeu que ao longo do tempo, nesse mundo de transformação, havia necessidade da gente se abrir mais, da gente explorar novas possibilidades. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui. O segredo para o sucesso, você perguntou? Aí é se preparar e trabalhar. Três amigos, uma conta para rachar. Só um deles não sabe como vai pagar. Esse aqui é o Bernardo, o perdido do grupo. E essa aqui é a Helena, resolve tudo no celular. E essa aqui, Bianca, a moderninha. Bernardo, esqueceu que dá para pagar pelo app Meu Alelo? Alelo salvou novamente. Mais agilidade, praticidade e segurança para os seus pagamentos digitais. I got nowhere I belong. These days are hard enough trying to get by. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running, better days. No que você pensa quando pensa no Rio de Janeiro? Praia, natureza, samba, carnaval, futebol, parcerias público-privadas. Não pensava em PPPs? Pois passe a pensar. Porque além de ser a alma do maior país da América Latina, a cidade que mais recebe turistas no continente, o berço e o palco da cultura brasileira, o Rio é a metrópole sul-americana mais aberta ao setor privado. A região portuária da cidade foi renovada pela maior parceria público-privada do país, ao mesmo tempo em que o Parque Olímpico era construído também através de uma PPP. A Olimpíada do Rio, aliás, foi a que recebeu mais recursos privados da história dos Jogos. E a gente não parou. Fizemos parcerias para reformar hospitais, construir terminais de transporte e realizar obras de infraestrutura que mudaram a cara e a vida na cidade nos últimos anos. É nesse caminho que nós vamos seguir. Temos até uma empresa pública responsável por essas parcerias. Na saúde, no transporte, na educação e em diversas outras áreas, o Rio está fervendo de oportunidades para quem quiser investir na mais bonita, mais alegre e mais visitada capital da América Latina. Sejam bem-vindos à Cidade Maravilhosa. São Paulo tá bombando. A cidade das oportunidades vive um grande momento econômico. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, milhares de empresas trouxeram seus empregos para cá. 850 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. Melhorar a vida das pessoas hoje e garantir um planeta melhor para as futuras gerações.
Nosso compromisso é transformar a realidade, gerando impacto positivo no meio ambiente e na sociedade por futuros mais azuis. Isso é prosperidade compartilhada. Esse é o nosso legado. A Egea, nossa natureza, movimenta a vida. Todos os dias, a Cargill se conecta com bilhões de pessoas por meio da alimentação e da agricultura. Estamos presentes em todos os processos, do campo à mesa. Dos nossos 160 anos de atividade, já são 60 deles em terras brasileiras. Porque no Brasil e no mundo, acreditamos que, para nutrir a população de forma segura, responsável e sustentável, produção e preservação precisam coexistir. É trabalhando com produtores rurais, parceiros e clientes que contribuímos para reduzir o impacto das mudanças climáticas, protegendo o planeta e as pessoas. Que produzimos e transportamos alimentos de maneira sustentável para o mundo. Que levamos o agro do Brasil além das fronteiras. Parcerias que temos muito orgulho e que nos permitem conectar quem produz alimentos com quem consome. Que alinham a inovação, transformação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções para diversos setores, enquanto crescemos junto com você e com as próximas gerações. Às vezes, parece que a gente está só. Mas, na verdade, tem sempre alguém com você. Há 113 anos, a Shell caminha ao lado do Brasil, impulsionando a economia, oferecendo combustíveis de qualidade e incentivando jovens talentos a pensar sobre o futuro da mobilidade. Esse é o poder de construir junto. Esse é o poder da parceria. A gente vive de futuro. E não é força de expressão, é força de trabalho, de aprendizado, de quem transforma o hoje no que ainda não existe. No estado do Rio, o futuro nunca foi distante. Ele nasce na mão que aprende, na cabeça que insiste, na tecnologia que abre caminho e na indústria que puxa o mundo para frente. A gente vive de futuro quando forma a gente para trilhar o próprio rumo, quando cria oportunidade onde parecia impossível, quando liga o talento da nossa gente ao que o Brasil precisa, quando garante saúde, educação e formação. A gente vive de futuro porque o futuro vive da gente, da indústria que move o Rio de Janeiro, das pessoas que movem a nossa indústria. Firjan, 200 anos de futuro na indústria. Na Unipar, transformamos água, sal e energia em cloro, soda e PVC, produtos essenciais para setores industriais que estão no dia a dia da sociedade e movem a economia. Somos a indústria para as indústrias. Integramos desempenho e sustentabilidade em cada decisão, com segurança em tudo. Sempre com o propósito de ser confiável e gerar valor em todas as nossas relações. Unipar faz a química acontecer. Um estado que tem em torno de 1% do território brasileiro, 4% da população e é uma das maiores economias do país. Santa Catarina é um estado muito rico em culturas, em belezas naturais. Os produtos catarinenses têm alta qualidade. Tem a melhor logística do Brasil. É um lugar conectado com o futuro sem perder a sua essência. O
governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram o equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul. Com parques, polos tecnológicos e agritechs em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com a terceira principal fronteira de entrada de turistas no país, 754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o segundo mais importante porto brasileiro. É líder no agro, com um dos maiores parques industriais do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma ampla carteira de projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quando viajamos, o mundo nos recebe de portas abertas. Mas se você prestar atenção, são as pessoas que nos acolhem. Aquelas que com um gesto marcam um antes e um depois. Para nós da Latam, aquele momento em que você se sente bem-vindo faz toda a diferença. Em terra ou a 30 mil pés. Porque é nesse momento que você começa a se sentir cada vez mais único. Latam Airlines. Bem-vindo a ir mais alto. Bem, eu recebo agora para uma conversa o presidente do Conselho de Administração da JHSF e Person of the Year, escolhido pela Brazilian American Chamber of Commerce, José Auriemo Neto. Por favor, venha ao palco. Bom dia, parabéns pela escolha do Person of the Year. E essa escolha tem um motivo, que é a internacionalização do grupo. Vocês têm negócios nos Estados Unidos, Inglaterra, Uruguai, Itália, definiram uma estratégia de deixar de ser uma incorporadora focada em alto padrão no Brasil para ser uma multinacional do luxo. Então, eu sei que você não vai contar qual é o próximo passo que vocês estão negociando, a gente entende, mas queria que você falasse um pouco da diretriz de internacionalização, qual é? Obrigado, Deus, é um prazer estar aqui com vocês hoje, contando um pouco. E, enfim, a gente na JHSF, acho que nos últimos anos, adotou talvez 2 pilares como sendo pilares importantes para a nossa estratégia. O primeiro foi essa organização dos negócios, onde a incorporação, há bastante anos atrás, ela era uma receita preponderante do nosso negócio, talvez 80%, e então o primeiro pilar dessa estratégia foi criar e fazer os CAPEX correspondentes para crescer as áreas de renda recorrente, então nos negócios de hotelaria e gastronomia, shopping center, com os nossos shoppings focados na alta renda, o projeto do aeroporto Catarina e dos terminais de aviação executiva que nós temos, e a área de renda residencial e clubes. E o segundo pilar foi a internacionalização. Por a gente, dentro do segmento de alta renda, a gente vê que a maioria das empresas se preparavam ao longo dos anos para a internacionalização, porque o mercado de alta renda ele é um mercado de nicho. A gente não consegue mudar essa natureza do mercado. Então, a hora que a gente começa a ver as possibilidades de expansão, a gente vê que muitas vezes faz mais sentido, talvez pela sinergia do nosso cliente, pelo mercado. Por exemplo, você fazer um hotel em uma cidade que tenha
um mercado de alta renda relevante fora do Brasil do que no Brasil. E aí nós começamos a fazer esse planejamento e essa expansão internacional, que aí acho que naturalmente acabou acontecendo para esses centros específicos, né, que são conhecidos no mundo e onde outras empresas hoteleiras, como a gente conhece tantas, também fizeram as suas estratégias. E como exatamente competir com esses grupos internacionais que têm presenças maciças em mercados maduros ou em mercados emergentes? Como é que você faz para competir com esses negócios? Olha, eu acho que o importante é a gente sempre, no caso de hotéis e restaurantes e mesmo nos outros negócios da JHSF, a gente sempre acho que conseguiu ter uma personalidade grande na maneira que a gente entende o que é um processo de qualidade e de criatividade também no desenvolvimento dos nossos projetos. Então, se você olhar o Fasano aqui em Nova York, por exemplo, ele é um hotel pequeno, ele é um hotel muito bem localizado, ele é um hotel que todos os detalhes de criatividade, de arquitetura são bastante bem cuidados. O restaurante também é um hotel e o próprio restaurante feito não para brasileiro, ele tem que viver do cliente de fora, porque eu acho que essa é uma característica importante do processo de internacionalização. Você pegar o restaurante aqui, talvez seja 95% do movimento de gente que não é brasileira, no hotel 70% é de não brasileiro, e acho que a gente tem percebido que manter ter um foco especial e trazer para fora o foco especial na qualidade que a gente conseguiu ter nos nossos negócios no Brasil é algo que também é um diferencial nos mercados mais maduros e dá para competir de maneira, vamos dizer assim, autêntica, né, com as empresas de fora. E mesmo sendo um negócio que tem que ter uma cara internacional, você acredita que ter uma pitada de Brazilian Way, por exemplo, faz diferença ou isso não é definidor para o crescimento ou para a atração de hóspedes ou clientes? A gente acha, por exemplo, uma característica dos nossos hotéis fora é ter um tamanho um pouco menor do que talvez hotéis de grandes redes americanas. Isso não é talvez um carimbo de Brazilian Way, mas talvez seja a maneira que a gente achou de ter os nossos ativos dentro de um padrão de serviço que a gente acha que é muito importante. Porque para você também estar competindo fora, você tem que conseguir atingir e deixar o seu cliente feliz de uma maneira talvez mais cuidadosa, né, do que talvez as grandes redes ou as redes que talvez estejam jamais numa escala maior que a nossa. Então, por exemplo, a gente achou que era importante, os nossos hotéis são pequenos, então aqui em Nova York 30 quartos, a gente tem em Miami 50 quartos, Londres 35 quartos, Milão em torno de 40 quartos. Então, acho que isso é uma característica que dá para a gente um diferencial competitivo e vai poder ter os clientes sempre muito bem cuidados. Queria que você falasse um pouco sobre o futuro do mercado de luxo no Brasil. É um país com renda baixa, dinheiro muito concentrado ainda, né, sobretudo São Paulo e regiões do agronegócio. Como cresceu o mercado de luxo no Brasil? É interessante isso, né? Porque o Brasil, a gente vive esse desafio constante, que é como é que prospera dentro de um contexto macroeconômico sempre mais desafiador. O mercado de alta renda tem sido resiliente. Se você olhar o consumo dos nossos shoppings, tem crescido na faixa de 15%, 20%, às vezes ao ano. Se considerar também a venda de
apartamentos, apesar dos desafios de a gente achar que esse segmento de apartamentos, de venda de imóveis, não é um segmento óbvio, porque podem ter projetos que a médio e longo prazo não se sustentem, a gente tem visto também uma média de valorização bem grande. Os nossos hotéis, a parte própria de aviação executiva, o Brasil tem a segunda maior frota de aviação executiva do mundo. Então, eu acho que o segmento, ele é um nicho e muitas vezes os setores da economia têm comportamentos diferentes nesses diversos segmentos e a gente vê que a alta renda tem sido resiliente. Obviamente, a gente tem uma preocupação de médio e longo prazo, né? Porque se o país também não tem uma sustentabilidade e talvez um contexto macroeconômico pensado uma hora, isso pode ter um efeito até para os setores mais resilientes, mais complexos, né? E a gente sempre fala lá na JHSF que precisa ser cuidadoso, né? A gente precisa, talvez, investir e levar para frente, né, projetos que a gente vê que tem uma resiliência maior e muitas vezes abrir mão também de escala e de fazer uma quantidade de projetos em função do mercado possivelmente ter um questionamento dessa elasticidade e desse tamanho. Então, eu acho que também, como bem colocou o Guilherme Benchimol, esse conservadorismo acaba, de certa maneira, sendo um pouco parte do contexto e da análise que a gente vive hoje. E como que é operar num cenário de juros tão altos? E, além de juros, o que você define como realmente obstáculos a superar para a gente ter um ambiente de negócios mais favorável? Os juros é super desafiador, acho que não só para quem investe, né, como a gente, como a empresa, mas também toda a cadeia que vem na sequência. Nós temos os nossos lojistas, os internacionais são menos suscetíveis a isso, mas os brasileiros têm o seu grau, né, de exposição. Se pegar toda a cadeia de fornecedores, se pegar na parte de construção, esse é um desafio enorme, porque as empresas, produzir alta renda é difícil e um dos grandes limitadores do nosso negócio. Então, se você pegar a cadeia de construção, tirando as grandes empresas, né, como eu vejo aqui algumas, né, como a Gerdau, tudo, o médio e o pequeno produtor está sempre vivendo com um desafio grande. Depois da pandemia, muitos tiveram dificuldade de continuar investindo nos seus negócios, né? Marceneiros, produtores de, talvez, montadores de caixilhos, dessa parte mais artesanal da construção. Então, muitas vezes a gente se vê lá tendo que até participar dessa estrutura da produção, né? Então, obviamente, se a gente tem até hoje o fato de ter alguns negócios fora, a gente tem visto que essa realidade que o Brasil vive não é igual fora. E é muito curioso isso, né? Porque a gente vê o Brasil, às vezes, se acostumando com algo que fora não é tão comum. Então, e a gente fica dentro do Brasil, a gente fica dentro desse chacoalho, se acostuma um pouco. E a gente vê, às vezes, eu estava dando exemplo outro dia lá, o Uruguai, que é um país que a gente tem investido bastante, você vê, às vezes, uma estrutura possível de investimento, né, de setores ou dessa cadeia de produção, vamos dizer, às vezes, até mais amistosas num país como o Uruguai do que no Brasil, que é um país tão grande, né? Então, eu acho que é um desafio importante aí para a gente ter em mente pela frente, para tentar trabalhar isso de maneira melhor e mais natural. Queria te fazer também uma pergunta que eu fiz ao Guilherme, que acho que é importante para a plateia de grandes empresas, né, quem está num negócio já maduro, como empreender, né, o que é inovação dentro de uma grande empresa e o que você recomenda a quem quer inovar dentro de um negócio maduro?
É difícil falar, mas eu acho que assim, na JHSF a gente tem uma cultura de dono de negócio, cada área tem o Augusto, que é o nosso CEO, o sócio, né, da companhia, ele é o presidente da empresa, mas cada área de negócio tem o seu diretor-geral. E isso para a gente sempre ajudou muito, é uma coisa que a gente preserva e incentiva. E dentro dessa questão de empreender, a gente até incentiva um pouco de conflito positivo, entre aspas, que é uma coisa que é talvez não tão comum, mas como todas as áreas, às vezes até em projetos de uso misto, tem interface entre elas, a gente deixa natural que cada um possa defender o seu negócio ali dentro. Eu acho que isso cria uma cultura de não só do ownership, né, como chamam, mas uma cultura de obrigar cada executivo dessas áreas de negócio diferentes serem criativos para poderem até se destacar e sobreviver dentro de um contexto de competição positiva interna. Então, eu acho que a gente tem alguns exemplos, né, de soluções que foram, acho que, assim, incubadas dentro de um segmento ou outro de negócio, que depois, por pressão até de sobrevivência, vamos dizer assim, dentro de um contexto que acho que acaba acontecendo, e que depois a gente levou para outras áreas. E queria terminar te perguntando mais uma curiosidade do negócio. O que você vê de tendências nesse negócio de hotelaria, de gastronomia, de luxo? O que tem de tendências pela frente? Eu acho que assim, a tendência hoje, quando a gente olha o cliente, eu acho que a tendência da qualidade de vida é preponderante. As pessoas hoje tem uma visão de equilíbrio, de vida pessoal equilibrada, que eu acho que dentro de muito tempo isso ficou fora de moda. E eu acho que hoje isso não é fora de moda, isso acho que é um tema importante, é um tema que as pessoas conseguem falar, pô, eu tenho uma vida que eu trabalho, tenho uma atividade profissional organizada, eu tenho tempo para dedicar aos meus filhos, eu tenho tempo para dedicar aos meus esportes, e a pessoa está bem pessoalmente, vai ajudar ela a ter sucesso profissional e sucesso, vamos dizer assim, pessoal. Então, os nossos projetos, talvez que nós desenvolvemos hoje, que eles são sucessos, se eles fossem feitos há 20, 30, 40 anos atrás, talvez não tivesse. Pegar a Fazenda Boa Vista, por exemplo, ela tem um componente de esportes gigantesco, ela tem um foco em família. Então, e nos hotéis, eu acho que esse assunto da qualidade, hoje os clientes valorizam, a gente vê os clientes escolhendo os seus hotéis e o tempo que eles vão ficar, não só por quanto eles vão pagar, mas pelos serviços que eles recebem, e esses serviços são valorizados. A gente nunca teve problema de explicar quando a gente tem um bom serviço e o custo relacionado a isso. Essa aposta em hotéis menores, eu acho que também é uma tendência. Eu vejo muitos clientes nossos falando, olha, eu não tenho mais vontade, às vezes, de ficar num hotel de 200 quartos, de 300 quartos. Eu prefiro ficar num hotel que o staff conheça, a gente... E as pessoas, acho que uma característica que a gente procura ter na nossa empresa também é as pessoas estarem felizes no que fazem. Se você tem uma condição de ter uma empresa que as pessoas que trabalhem felizes e trabalhem, vamos dizer assim, com alguma tranquilidade, sabendo que estão crescendo junto com a empresa e que estão sendo valorizadas, eu acho que também é um fator bastante importante que a gente tem procurado sempre cuidar. Obrigada, Zeco. Obrigado. Parabéns novamente pelo prêmio. Obrigado.